Émile Durkheim nasceu em Épinal, na França, em 1858 e viveu até 1917. Ele é considerado um dos fundadores da sociologia ao lado de Auguste Comte, pois foi um dos primeiros a estudar a sociedade como objeto de pesquisa científica. Segundo Durkheim, o fato social é o objeto de estudo da sociologia. Os fatos sociais são os hábitos e as formas de agir, pensar e sentir dos indivíduos dentro de uma sociedade, ou seja, são padrões de comportamento. O fato social tem 3 características principais: coercitividade, exterioridade e generalidade. Coercitividade. Os fatos sociais exercem coerção sobre o indivíduo, ou seja, exercem uma pressão ou força, definida por leis ou tradições que determinam a maneira pela qual os indivíduos devem se comportar. E aqueles que não seguirem os padrões impostos pela sociedade podem ser punidos ou deixados de lado. Exterioridade. O fato social é exterior ao indivíduo. Ele acontece independentemente da existência dos indivíduos. O indivíduo não o inventa, ele apenas recebe da população em que vive pela educação, por exemplo. Quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, suas obrigações sociais, familiares, escolares, políticas, etc. Cabe ao indivíduo aprender tudo isso. Generalidade. O fato social é generalizado, ou seja, é compartilhado por muitos indivíduos em uma sociedade. Ele não é um fenômeno isolado ou particular, mas sim uma prática ou comportamento que é comum a um grupo social. Para ficar mais fácil, vamos citar um exemplo. Quando você encontra alguma pessoa conhecida, é esperado que você a cumprimente de alguma forma. Em geral, fazemos isso com um aperto de mão. A coercitividade está no fato de que isso é algo que simplesmente fazemos, ainda que não queiramos. Seria muito estranho deixar de fazer, e os prejuízos sociais seriam grandes. Se você não cumprimenta uma pessoa, ela pode ficar desconfiada de algum atrito entre vocês, por exemplo. A exterioridade está no fato de que não foi eu nem você quem inventou o aperto de mão. Apenas repetimos porque vimos os outros fazendo, ou nos ensinaram a fazê-lo. Já a generalidade está no fato de que o aperto de mão é um cumprimento geral do Ocidente. Ainda que pequenos grupos de pessoas possuam formas distintas de cumprimentar, seus membros precisam utilizá-lo para se integrar à sociedade total. Outro exemplo é a língua que falamos. Ela se constitui um fato social na medida em que nos é externa, existindo independentemente da nossa vontade. É coercitiva, uma vez que a não utilização de uma língua compreensível em um meio social pode acarretar no isolamento social. E é generalista, uma vez que todos os que nascem em um determinado local acabam por aprender a se comunicar com a mesma língua ou linguagem. Outros exemplos de fatos sociais são as leis que regem a sociedade, as normas de comportamento social, como as regras de etiqueta e os costumes, as tradições religiosas e culturais, as relações familiares, como o casamento e a paternidade, as formas de organização social, como o sistema educacional e político, as estruturas econômicas, como o mercado e a divisão do trabalho, e o suicídio.